O erro do socialismo é a soberba intelectual, é achar que a razão é a habilidade mais importante do ser humano. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Lucas Alves, revisado por Anarco Capivara, narrado e produzido por mim, Quintessência. O socialismo é uma ideia que até hoje atrai muita gente. Muitas pessoas indignam-se ao ver tanta desigualdade e pobreza no mundo, e por isso abraçam o socialismo. A ideia vendida pelo socialismo é a de criar, através da razão humana e das boas intenções, um mundo mais justo. O socialismo apela para os instintos humanos mais básicos, como a empatia. Todas as pessoas normais se incomodam ao ver os outros passando por dificuldades. Então, algumas pessoas procuram uma ideia que defenda que um mundo melhor pode ser criado se as pessoas abandonarem as práticas antigas e as trocarem por novas, que em tese seriam mais justas e mais racionais. Aí entra o socialismo, um sistema centralizado em que alguns representantes coordenam toda a sociedade. Nesse mundo não existem mais preços, propriedade privada e lucro, coisas que para os socialistas fazem parte do mundo antiquado e injusto, o mundo do capitalismo. O grande vilão do mundo e causador da pobreza, segundo os socialistas, é o capitalismo. Na visão de algumas pessoas, o sistema socialista garantiria a paz, e as pessoas não precisariam mais pagar por nada. Ao invés de viver para satisfazer os desejos materiais, as pessoas se dedicariam aos desejos mais elevados. Porém, na prática, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Todos os lugares que adotaram o socialismo acabaram inevitavelmente indo à ruína, ao caos, à violência e à escravidão. Isso não é por acaso. O socialismo é um sistema completamente racional, e o fato de ser racional é um erro terrível, o que Hayek chamou de arrogância fatal. Foram pensadores que discordavam do sistema capitalista que propuseram o socialismo, e diga-se de passagem, ele não surgiu entre os pobres assalariados, e sim entre a elite rica do século XVIII. Por isso, diferentemente de muitas coisas que o ser humano vivencia, o socialismo tem os seus criadores. Ele é uma criação humana. Talvez por isso seja tão imperfeito, pois os humanos não têm a onisciência para conseguir centralizar todas as decisões da sociedade. Para Mises, o socialismo é um grande erro e deve ser completamente rejeitado, mas mesmo Mises reconhece que o socialismo é a teoria mais ambiciosa que o ser humano ousou criar, uma teoria que propõe quase que o paraíso na Terra. O grande problema do socialismo começa já na forma de como ele foi criado, pois não surgiu de uma forma natural e organicamente, como surgem, por exemplo, as línguas. O socialismo é uma teoria que é totalmente pensada pelo ser humano. Isso pode parecer à primeira vista interessante, porém esbarra num grande problema. A inteligência humana tem limites. Tal inteligência não é capaz de gerir toda uma sociedade, pois a quantidade de informações que são geradas vai muito além do que nós humanos conseguimos lidar. O erro do socialismo foi supor que a razão de um único homem ou de um grupo de humanos é capaz de projetar uma nova sociedade, livre dos erros e dos males que a sociedade atual possui. Porém, supor que a razão humana é capaz de fazer algo tão grandioso é um engano enorme, pura arrogância fatal, porque, na verdade, a razão humana é muito mais um produto do desenvolvimento da civilização do que é responsável por esse desenvolvimento. A razão é resultado do processo de seleção evolutiva, de modo que não se pode supor que a razão é a maior habilidade humana e que só podemos acreditar em opiniões que sejam comprovadas por ela. O homem não nasce sábio, racional e bom. Ele deve aprender a ser assim, e aprender a se comportar é antes a fonte do que o resultado da razão. O homem tornou-se inteligente porque ele se submeteu a regras de conduta que permitiam que ele se desenvolvesse melhor. Essas regras de conduta são o que Hayek chamou de tradição. Ao obedecer às tradições morais geradas de forma espontânea, a humanidade acumulou muito mais conhecimento e riqueza do que teria acumulado se tentasse submeter-se a uma economia de controle central. Ainda que seus defensores agissem de acordo com a razão, essa sociedade falharia. Em outras palavras, a ordem em que vivemos, gerada espontaneamente, é muito superior a qualquer ordem criada pelo homem de maneira consciente. Justamente porque não foi através do uso da razão que a civilização se desenvolveu, as principais causas responsáveis por gerar o florescimento da civilização humana foram as regras de conduta que evoluíram gradativamente: honestidade, contratos, propriedade
privada, trocas, comércio, competição, ganhos, privacidade, dinheiro, etc. Essas regras de conduta não têm uma criação racional por detrás de si. Elas são antes aprendidas por tradição, ensino e imitação, e, portanto, não são nem instintivas e nem racionais. Os socialistas, além de superestimarem a razão, achando que com ela podem criar uma nova civilização, atacam todos os princípios que tornaram possível o desenvolvimento humano. Quando os socialistas proíbem a propriedade privada, o lucro e a competição, eles estão atacando princípios que sempre nortearam a humanidade. E essa grande ousadia pagou um preço muito grande. Foi um fracasso devastador e milhões de pessoas sofreram por causa dessa escolha. O socialismo nega algo tácito, ou seja, um conhecimento que não pode ser colocado em palavras, pois às vezes sequer somos capazes de explicar o porquê de muitas coisas que fazemos. Para os socialistas e racionalistas, tudo deve ter um motivo. Porém, isso é um engano. Muitas coisas que conhecemos não têm uma criação racional, e como já mencionado, as regras de conduta não são racionais. As línguas também não foram criadas racionalmente. Entretanto, o fato de não serem racionais não significa que sejam inferiores. Muito pelo contrário, as criações não racionais são superiores. Outros socialistas não são tão racionalistas, porém ainda assim atacam as regras de conduta da humanidade por considerá-las opressoras. Eles veem o trabalho, a responsabilidade, a aceitação de riscos, o lucro, o dinheiro como desnecessários, como um peso para a humanidade que poderia ser evitado. Em nome de uma libertação desses fardos, eles renegam os princípios que possibilitaram à espécie humana atingir um grande número de indivíduos e o grau de cooperação que ela tem hoje, justamente porque não veem sentido nas regras de conduta. Eles não percebem que certas limitações à liberdade individual por meio de regras morais tornam possível uma ordem maior e mais livre do que pode ser alcançado caso o ser humano não seguisse regras morais ou seguisse um controle centralizado. A escolha entre socialismo e capitalismo não é uma escolha trivial, é uma escolha de vida ou morte. E para as pessoas que acreditam no socialismo, a sociedade pode ser melhorada com boa vontade, porém isso é uma ilusão. Eles não percebem o quanto a sociedade em que vivemos é complexa e frágil, e que qualquer mudança pode levar ao caos. Melhorar o mundo não é só organizá-lo, como pensam os socialistas. Para eles, tudo já está pronto, e o que falta é uma organização que distribua tudo para todos. Porém, a realidade é outra. As coisas precisam ser produzidas, e para que sejam produzidas é necessário haver criatividade, aceitação de riscos e planejamento. Porém, não um planejamento central, e sim um planejamento individual, um planejamento dos empreendedores. O que o socialismo faz na prática é impedir o planejamento e a organização descentralizados e trocá-los por um planejamento central, que é, em tese, racional. Mas na prática, ele é irracional, ineficiente e, pior ainda, violento, porque não são todas as pessoas que concordarão espontaneamente em seguir as ordens do Comitê Central. O socialismo é uma tentativa ambiciosa de mudar o mundo, porém, uma tentativa fracassada. Ele deve ser eternamente rejeitado, pois é a pior invenção da humanidade, e com ele a tese de paraíso na Terra se mostrou na prática tirania e sofrimento. A arrogância fatal do socialismo é achar que um único ser ou grupo pode racionalmente planejar a economia, mas os socialistas não percebem que o conhecimento é disperso e ninguém tem conhecimento o bastante para planejar a vida dos outros. Afinal, a economia nada mais é do que a ação humana, aquilo que os humanos fazem com suas vidas e recursos. Gostando ou não, são as tradições geradas pela ação humana no decorrer dos séculos que permitiram o desenvolvimento da civilização. Sem a tradição, a civilização não poderia continuar existindo. E se descartamos essas tradições com bases em ideias equivocadas do que é ser racional, condenaremos uma grande parte da espécie humana à pobreza e à morte. As ideias equivocadas do que é certo e bom podem mudar o rumo da humanidade, e para pior, podem não apenas destruir de forma irreversível a civilização humana, as artes, as cidades, a cultura, que, diga-se de passagem, é extremamente deturpada pelos socialistas com suas moralidades e ideologias duvidosas, mas também as tradições e instituições sem as quais as criações da humanidade nunca teriam vindo a existir e que provavelmente seriam impossíveis de ser recriadas.
Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!